Mês de maio, a nossa temática é Família nas Mãos de Cristo. E hoje, o título da nossa mensagem da noite: Condições para a família vencer o mal. A partir do texto bíblico, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, como está escrito: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Condições para a família vencer o mal. O grande problema da família, eu acredito que não seja uma questão social. Porque a sociedade está impregnada de malignidade, de maldade, de sensualidade. Porque em todas as épocas o mal prosperou. E é claro, em cada época a família tem que se levantar para vencer seu inimigo daquela época, daquele momento, que se destaca de diversas formas e meios. Mas acredito que o grande dilema da família é espiritual. Ela tem que vencer o mal, o maligno, o tentador. A família tem que entender, cada membro da família tem que entender que ela está sendo tentada. É no nível da espiritualidade. São tentações, armadilhas do mal, do maligno, que tem sido colocado à porta para envolver cada membro. Aí vem armadilha em forma de cultura de pecado, questões sociais, e aí são imensas e talvez ilimitadas hoje, porque a criatividade humana tem sido elevada a um nível tal que foge-se todo tipo de mal, de maldade. Mas pense comigo, o problema da família é uma questão espiritual. Ela está sendo tentada a deixar de ser família cristã para se tornar ajuntamento. Mas quais as condições para a família vencer o mal hoje? Eu acredito que o texto da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 a 14, nos favorece algumas condições. Levando em conta que esse texto lido mostra a motivação de João para escrever essa carta. E é dessas motivações que nós vamos tentar tirar justamente as condições para a família vencer o mal. Porque João, olhando para essas devidas pessoas, irmãos, em cada faixa etária, idade, categoria, ele diz aqui os filhinhos, os pais, os jovens.
e são justamente membros da família. E esses membros da família trazem características que podem se tornarem condição para a família vencer o mal. Se todos os membros exercem essas características na sua individualidade, de tal forma que se torna também condição de vitória para a família. Primeira condição, a gente percebe na característica que é marcante dos filhinhos, que é possível qualificar os filhinhos aqui com os novos convertidos, mas talvez não. Esses filhinhos aqui são justamente a categoria de crianças e adolescentes, pré-adolescentes, os mais novos, os mais inexperientes. E nos dá, nessas características, nos dá a primeira condição, que é, a primeira condição para a família vencer o mal é ter passado pela experiência transformadora de serem perdoados os seus pecados através do nome de Jesus e viver intensamente, poderosamente o poder do perdão de Cristo na vida. Todos os membros, não só os filhinhos, não só os filhos, não só os adolescentes e jovens, não só os novos na fé, não só os que estão começando a viver a família, começando a viver a vida, mas a experiência do perdão de Deus através de Cristo tem que se tornar uma condição e um fator de vitória para a família. Por que vocês estão vencendo o mal? Porque nós fomos perdoados. Temos sobre nossa vida o perdão dos nossos pecados pelo nome de Jesus. O perdão de pecados tem que se tornar essa condição da vitória da família. É característica dos membros da família e que se torna uma condição da própria vitória da família. Todos na família têm que ter noção do perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Vivem como perdoados, se identificam como perdoados. E o interessante é que isso leva o membro da família, isso nos leva a considerar uma coisa: uma vez lavado, já não queremos e nem devemos querer nos envolver com a lama. Daí a vitória sobre o mal. Uma vez conhecido o perdão, a graça perdoadora de Deus, nós nos firmamos nessa graça perdoadora e olhamos para o mal sempre com suspeita. E entendemos o mal sempre como tentação, como queda, como atentado à graça de Deus que nos dá a vitória sobre esse pecado. Qual a nossa identidade maior então e primeira? Da família que vence o mal. É uma família que vive o perdão de Deus. São os perdoados de Deus. Família de perdoados. E família de perdoados não somente vive o perdão, mas exerce perdão, porque conhece o valor do perdão, a transformação do perdão, sabe que onde o perdão não está, onde o perdão não habita, o mal prospera e o mal vence. Por isso não somente são visitados pelo perdão, mas também
canaliza o perdão de Deus aos demais. Vida de perdoado é vida que exerce perdão. O pai perdoa os filhos perdoam os pais, e assim corações convertidos uns aos outros. Não é sinal escatológico, né, dos últimos tempos? Diz lá em Malaquias, né, que finalmente os corações dos pais estarão convertidos aos corações dos filhos, o coração dos filhos convertido aos corações dos pais. Essa é a primeira condição para a família vencer o mal, que é uma condição que nasce da característica dos membros da família que se encontram em Cristo e que são cristãos, são perdoados pelo nome de Jesus. Todos têm essa consciência, todos falam a partir da linguagem do perdão, todos vivem a graça do perdão, todos têm uma identidade, somos perdoados. E somente pelo perdão se vence o mal. Outra condição para a família vencer o mal, que é uma característica dos membros da família, tem que ser, se tem Jesus e se são cristãos, ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheces o Pai. Conhecer a Deus é uma condição para a família vencer o mal. Não conhecer a Deus através da teoria, através somente da doutrina, da religião. Não, conhecer a Deus através da comunhão com Deus, da paz com Deus que excede todo o entendimento. Conhecer a Deus, primeiro, porque Deus é Pai, é o meu Pai, é o teu Pai, é o Pai da família, é o Pai de cada membro. Porque conheceis o Pai. Primeiro, ele diz, nessa condição, se seguirmos a lógica joanina, primeiro, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, conhecer a Deus como Criador. Nós não nascemos de primatas, não somos evolucionistas, mas a família se assume como tendo um Criador. A nossa lógica tem uma criação. Deus é o nosso Criador. Por isso o princípio criador da família é Deus. O princípio normativo é Deus. A lógica, a ética, moral é Deus. Porque Ele é conhecido como aquele que é desde o princípio. É o Criador. Conhecer a Deus como Criador. E se é o Criador, nós devemos a Deus a nossa existência. Nossa existência, nossa vida se encontra em Deus, que é o nosso Criador. Como nosso Criador, é Ele que entende o nosso funcionamento. Por isso, diante de todas as crises, diante de todas as incompreensões, minha e do outro, eu busco em Deus sabedoria para sair do impasse, porque se Ele é Criador, Ele sabe muito bem como funciona o relógio, a engrenagem, como eu funciono, como o outro funciona, como funciona a família. Por isso, busca em Deus todo o suporte para que a família seja bem ajustada para a glória dEle e para vencer o mal. Segundo, é que conheço a Deus a partir da paternidade divina. Conheceis a Deus, o Pai.
Isso envolve cada membro da família na amorosidade divina, de forma que o coração de cada membro da família se converte ao amor de Deus. São os amados de Deus, se sentem amados, não são pessoas carentes de amor, porque Deus é capaz de preencher todos os vazios dos nossos sentimentos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor imenso que preenche os nossos corações e preenche a própria família. Se em primeiro momento são os perdoados, agora eles são os amados. Cada membro, a família. Essa é uma condição para a família vencer o mal: conhecer a Deus como Criador e como Pai. Tenho uma origem e tenho uma paternidade. Não sou órfão e nem fui gerado do acaso. Deus é minha origem, Deus é o meu Pai. Essa é a condição para a família vencer o mal: assumir Deus na vida. De tal forma que quer na vida ou quer na morte, nós pertencemos a Ele. Porque foi para isso que esse é o nosso fim maior, a glória de Deus. Essa é a condição para vencer o mal, família vencer o mal. Terceira condição que a gente encontra nas características dos membros da família. Aí ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Lá na frente ele repete novamente essa questão, que os jovens têm vencido o maligno. Característica dos jovens que motiva João a escrever. Eram jovens cristãos que tinham por marca vencer o maligno. A família passa por uma batalha, e essa batalha é travada no campo da tentação, e é necessário que ela vença o causador da tentação, o maligno, o originador dos males. Você está em batalha, ou vence ou é vencido. Todo dia, todos os impasses familiares é justamente parte da batalha. E a família e cada membro tem que entender: estou em guerra, sou vencido ou vencerei. Cada membro da família tem que entender que são um exército, às vezes formado de 2, mas são um exército, e que o alvo é vencer o maligno, senão será vencido por ele. Não tem meio termo, não tem trégua, não tem também acordo, não se assina acordo com o inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir, e fará isso. Vamos deixar? Vamos abrir as portas? Ou vamos fincar o pé numa condição de batalha? E aí Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou contra a família. Essa é a condição para a família vencer o mal: estabelecer vitória sobre o maligno. Não tem como estar em guerra e fingir que não está.
E por último, é o complemento aí da característica dos jovens. Ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Ora, a gente olha para a juventude e sempre achamos que é flor sem defesa, né? O que significa flor sem defesa? Qualquer pessoa pega qualquer algo, qualquer ideologia, pega e fica lá no bem me quer, mal me quer, né? Flor sem defesa, jamais. Os jovens que motivam João a escrever são cristãos que é dito sobre eles, são fortes. Estão em Cristo, são fortes. Não vamos pensar que a família está simplesmente encurralada no mundo, sendo atacada por todos os lados e já está em estado de fraqueza. Pelo contrário, é condição para a família vencer o mal, ser uma fortaleza, ser forte. Então, lide com a questão do restabelecimento da força. Força no diálogo, força na conversa, força no amor, força na interação familiar, força nos planejamentos e projetos, força na espiritualidade, força. Não permita que a família seja escola da fraqueza, mas ela tem que ser a escola da fortaleza, porque é condição para vencer o mal. Sois fortes. E devemos ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos. Vamos fazer alguma coisa? Fazemos na força do Senhor. Planejamos na força do Senhor. Vamos na força do Senhor. Tudo na força do Senhor. Como estão? Estamos na força do Senhor. Mas eu pensei que vocês não iriam suportar. Como não suportar? Estamos na força do Senhor. Somos fortes. Pensei que vocês não podiam com esse peso. Como não poderíamos com esse peso? Nós somos fortes. Somos família de Deus. Essa é a nossa condição para vencer o mal. Jeremias, Deus fala para Jeremias uma coisa. Tem até um livro a respeito. Ele diz: se vocês desmaiam correndo com homens, como correrão contra cavalos? Entendeu a lógica? Se lutando contra pessoas, ou seja, se não estamos conseguindo vencer coisas simples, como vencer as coisas quando elas vierem intensamente? Estamos nos perdendo com família em fofoca, em bobagem. Tem casais que brigam porque um vai usar o creme dental e aperta no meio, o outro chega e reclama porque quer que ela seja enrolada. Aí, coisinhas. Se vocês estão perdendo a batalha, lutando com homens, imagine quando tiver que enfrentar um homem montado em um cavalo. A lógica da guerra foi outra na sua vida.
Se estão perdendo por causa de um creme dental, se estão perdendo por causa de bobagem cotidiana, imagine quando o inimigo se levantar com todas as suas potestades e principados contra vocês. Deixe o creme dental de lado e sejam fortes em relacionamentos. Compre 2 cremes dental, um usa um e outro, pronto, acabou. E o outro vai usar do jeito que ele quer e o outro quer tão barato. Não é assim? Um quer aquele que é creme ou líquido. Olha, compre um e o outro e pronto, vamos viver feliz, né? É condição para a família vencer o mal, assumir a força de Deus na vida dela. Vai se levantar, se levanta. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vai lutar, vai lutar. Vai vencer, vai vencer. E por último, que é parte, né, do complemento, condição: a palavra de Deus permanece em vós, a palavra de Deus em nós. Família sem a palavra de Deus já perdeu, já foi vencida. Talvez nem saiba, mas já foi. Porque toda lógica que vence a tentação é lógica bíblica. É Jesus lá no meio da tentação usando Bíblia para finalmente dizer: arreda-te, Satanás. Se a palavra de Deus está na família, em cada membro, é característica dos jovens, é característica do membro da família, a palavra de Deus permanecer nele. E se a palavra de Deus permanece em todos os membros da família, essa família será vencedora. Porque a palavra é espada, né? Lá na armadura de Deus é a única arma de ataque, a palavra. Todas as outras de defesa, mas arma de ataque. Por que será que estamos tão passíveis às tentações? Porque a palavra de Deus tem sido em nós semente caída no caminho. Todo dia o inimigo, os pássaros vêm e comem, tira do nosso coração. Por que será que estamos tão passíveis às tentações, principalmente na família? Porque todo dia a palavra vem ao nosso coração e cai em terreno pedregoso. Quando você pensa que aquele crente, aquela crente tem profundidade, a palavra já foi, já morreu, já secou. O sol das dificuldades dessa vida, as atenções desse mundo, já consumiu a boa palavra. Não é assim na nossa família? É condição para a família vencer o mal, permanecer na palavra. É família da palavra. A identidade de uma família que vence o mal são os perdoados de Deus, são os amados do Senhor, são os que têm força, a força do Senhor, são os que têm a palavra do Senhor na vida. Então, Deus nos abençoe com as condições para você e sua família vencer o mal. Que você tenha essas características dos filhinhos, dos pais, dos jovens.
mas que sua família tenha essas condições, essas características, como um corpo. E você e sua família sairá vencendo e para vencer neste mundo, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, eu te dou graças e te peço que nos torne uma família, como igreja, que vence o mal. Que nos torne famílias que vencem o mal. Porque tem o teu perdão, porque tem o teu amor, porque tem a tua força, porque tem a tua palavra. Pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.